balanceamento das equações, né? E só relembrando, nós tínhamos aqui essa representação de uma reação química entre duas moléculas de hidrogênio e uma molécula do oxigênio, formando duas moléculas de água. E nós percebemos aqui que para cada molécula tem dois átomos de hidrogênio. Então, se tem duas, são 4 hidrogênios, que reage com a molécula de oxigênio, do gás oxigênio, que é formado por dois átomos de oxigênio, aqui simbolizados pelas bolinhas vermelhas. Bem, quando ocorre a reação entre essas substâncias, a gente vai ter aqui a formação das moléculas de água, onde cada molécula é formada por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, certo? Então, percebam que a quantidade de átomos que tem antes, no reagente, de cada um dos elementos, é igual à quantidade que tem depois na formação da nova substância, no produto. Isso é o balanceamento. Então, balanceamento, as espécies que estão, os átomos que estão antes no reagente, após a transformação química, permanecem com a mesma quantidade, ok? E isso nós iniciamos o estudo do balanceamento das equações químicas. Transformando isso nos símbolos, nós temos aqui que, duas moléculas de gás hidrogênio reagem com uma de gás oxigênio, produzindo duas moléculas de água. A gente verifica isso bem aqui nessa equação. Duas moléculas de gás hidrogênio reagem com uma de oxigênio, produzindo duas de água. Bem, o que significa de fato essas simbologias? A gente já tinha falado sobre isso, né? Que entre parênteses nós temos aqui o estado físico da matéria, gasoso, gasoso, líquido, e que podem também vir sólido, vapor, certo? Uma coisa também importante, que foi onde nós paramos nossa aula, é justamente aqui, onde nós vimos a representação do que isso significa. Então, lá tem duas moléculas de gás hidrogênio. Aqui, esse número menor, que é o índice, ele indica, o índice de atomicidade, já está falando, a quantidade de átomos. Então, índice, quantidade de átomos, duas vezes o hidrogênio. Para formar essa substância, que essa é a fórmula do gás hidrogênio, tem que ter dois átomos de hidrogênio. E como balancear isso? O coeficiente, que é um número pelo qual nós vamos multiplicar a molécula, ele é aqui, grande, vem à frente da fórmula numa equação química. Então, isso indica que tem duas moléculas de H2, de gás hidrogênio. Duas moléculas dessa. E cada molécula tem dois hidrogênios. Então, 2 vezes 2 são 4 átomos de hidrogênio. Ok? Então, esse número maior é o coeficiente. E o número menorzinho que vem aqui na fórmula, que faz parte da fórmula, é o índice, que indica a quantidade de átomos de cada elemento químico. Ok? Vamos ver agora como fazer para balancear uma equação química. Ok? Então, a gente tem aqui a equação não balanceada do sódio. Essa equação aqui, equação não balanceada. Porque eu sei que não balanceado. Vamos analisar. Aqui está dizendo que é o sódio, o Na, reage com gás cloro. Só nessa molécula aqui do gás cloro, só nessa daqui, nós temos o índice O2. Isso indica que tem dois átomos de cloro para formar essa substância. Aqui só tem um sódio, não aparece um número aqui, então porque tem um. Produzindo NaCl. Veja, aqui tem um também, certo? E um cloro. Logo, a quantidade de cloro está diferente.
Então, a gente vai balancear essa equação. O que é balancear? A quantidade de átomos desses elementos que tem no primeiro membro, que é antes da seta aqui, ó. Primeiro membro da equação tem que ser igual à quantidade do segundo membro da equação. Então, aqui tem falando justamente que o sódio é um metal que reage de forma violenta com a água, como mostrado nessa figura, e por motivos como esse, somente profissionais habilitados podem manusear esse material, ok? Que é quando ele entra em contato com a água. Depois vocês dão uma olhadinha aí nessa observação. Agora, observe a equação química. Há 2 átomos de cloro no primeiro e 1 no segundo. Então, ela não está balanceada. E o que é que nós vamos ter que fazer para balancear? Nós vamos colocar coeficientes nas substâncias para poder balanceá-las. Então, vejam só. Primeira coisa, você vai colocar o coeficiente partindo da substância que tem a maior quantidade de átomos, certo? Então, vamos começar aqui, ó, por esse cloro. Aqui não tem 2 átomos? Então, um desse tem 2 átomos de cloro. Quanto eu teria que colocar aqui para poder também ter 2 átomos de cloro? Aqui nós temos a fórmula do NaCl, então a gente não poderia colocar um índice, a gente tem que colocar um coeficiente. Então, se eu multiplicar por 2 aqui, eu vou ter 2 vezes o sódio e 2 vezes o cloro. Então, se eu tenho 2 vezes o cloro, eu vou ter 2 cloros depois da seta e 2 cloros antes. Então, agora está corretamente balanceado. Só que quando a gente coloca o 2 aqui, a gente também está multiplicando. Nós também estaremos multiplicando o sódio. Tem 2 sódio agora desse lado. Tem que ter 2 aqui também. Então, a gente vai e acrescenta 2 na fórmula, na frente do sódio, do Na. Agora sim, ó, 2 vezes o sódio, Na, tem 2. Do outro lado da seta, 2 vezes 1, 2. Está balanceado. Aqui tem uma molécula de gás cloro, que tem 2 átomos, ó, 2 cloros. Quando eu coloquei o 2 aqui, também multiplicou o cloro dessa fórmula. 2 vezes 1, 2. Pronto. Essa equação está corretamente balanceada com seus coeficientes, respectivos coeficientes. Então, ela está corretamente balanceada. A quantidade de átomos do primeiro membro tem que ser igual à quantidade de átomos do segundo membro. Ok? Dessa forma, a equação está balanceada. Nesse estágio, aproveitamos também para identificar os estados físicos de cada um dos componentes, como aqui sólido, gasoso e sólido. Vamos agora balancear uma equação que mostra a reação entre o gás nitrogênio e o gás hidrogênio. Então, vamos olhar aqui, ó. Nessa equação, deixa eu dar o zoom para a gente ver bem direitinho. Nessa equação aqui, nós temos uma molécula de N2 e uma molécula de H2. Essa equação não está balanceada, porque ó, aqui tem 2 hidrogênios e depois da seta, aqui tem 3 hidrogênios. Então, perceba que a quantidade de hidrogênio não está balanceada. A de nitrogênio também. Se aqui na fórmula não aparece nada, porque tem um nitrogênio. E antes da seta tem 2. Então, precisamos balancear essa equação. Então, vamos lá. Reagentes, tem 2 nitrogênios, 2 hidrogênios, né? Ó, no reagente. Aqui no produto, depois da seta, tem 1 nitrogênio, 1 e 3 hidrogênios. Equação não balanceada. Como os átomos de nitrogênio do primeiro membro e apenas um
de nitrogênio no segundo, podemos colocar o coeficiente 2 antes da fórmula NH3. Então, é isso que a gente faz, certo? A gente pega aqui, dessa equação, nós vamos ter, ó, e o nitrogênio tem 2. E do outro lado da fórmula só tinha 1. Aí só tinha 2, 1. Então, o que a gente faz? A gente coloca o número 2, ó. Um desse tem 2 átomos de nitrogênio. Após a seta, tem que ter 2 também. Então, 2 nitrogênios. Quando a gente coloca aqui o número 2, a gente não está multiplicando apenas o nitrogênio, mas toda a fórmula. Ao multiplicar toda a fórmula, a gente tem agora o que? 2 vezes 3 hidrogênios são 6 hidrogênios. E no reagente só tem 2. Aí eu penso, qual número eu tenho que multiplicar aqui essa fórmula para que eu consiga igualar a quantidade de hidrogênio no primeiro e no segundo membro? Essa forma de balanceamento é o balanceamento por método de tentativas. Então, você vai tentando até ajustar. A primeira regra é que você comece do átomo que tem a maior quantidade de átomos. Ou no primeiro membro ou no segundo membro, tanto faz. E foi o que a gente começou. Começou aqui pelo nitrogênio, que tem um mol desse, uma molécula dessa, que tem 2 átomos de nitrogênio. Aí eu vou e multipliquei por 2 aqui, porque aqui só tinha 1. Quando eu multiplico toda a fórmula. Aí eu já vou mexer também com o hidrogênio. Então, quando eu multipliquei 2 vezes 1, 2 nitrogênios. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Se tem 6 hidrogênios de um lado da seta, no segundo membro, que é os produtos, tem que ter 6 antes, só que aqui só tem 2. Aí agora eu vou multiplicar por um número que também consiga igualar a quantidade de hidrogênio. O número 3, não é isso? Ó, aqui nessa fórmula. Se aqui tem 2 vezes 3, tem 6 hidrogênios, e aqui só tem 2, quanto eu tenho que multiplicar para dar 6? Por 3. 3 vezes 2, 6. Multiplicando por 6, como nós temos aqui, por 3, aí nós teremos 6 hidrogênios. Então, verificando, ó. Antes da seta, quantos nitrogênios? 2. 2 nitrogênios. Depois da seta, no produto, 2 também. Quantos hidrogênios ficou aqui? 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Para poder balancear, nós multiplicamos por 3 a molécula de H2. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Agora sim, a equação está corretamente balanceada. Ok? As quantidades das substâncias estão corretamente balanceadas. Aí a gente lembra, né, da lei que diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por isso que ele não está dizendo que está criando outra substância, ele diz uma transformação química de substâncias que já existiam, e aí ocorre a quebra de suas ligações, e elas fazem rearranjos de átomos, formando novas substâncias, ok? Em reações nas quais o balanceamento é mais desafiador, devemos começar o processo com os elementos que aparecem uma só vez em cada membro da equação. Vamos ver como exemplo a queima completa do gás metano, que produz gás carbônico. O metano é um dos gases que contribuem para o efeito estufa e é o principal componente do gás natural derivado do petróleo. Então, vamos ver aqui a equação completa do metano sem o balanceamento. Então, ela não está balanceada, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui, ó, CH4 reage com O2, produzindo CO2 e água, H2O. Aqui nós temos uma equação não balanceada. Vamos perceber bem direitinho. Começando por essa fórmula aqui no reagente. Reagente, sempre lembrando, reagente antes da seta e depois da seta nós temos o produto. Então, aqui no reagente, nós temos um carbono, 4 hidrogênios. Um carbono e 4 hidrogênios. Nessa outra
substância, que é o gás oxigênio, O2. 2 oxigênios. Começando nos produtos, ó, 1 carbono, 2, no caso aqui, tem oxigênio tanto nessa substância quanto nessa. Então, tem 2 oxigênios aqui e 1 aqui. Então, 2 oxigênios mais 1 oxigênio são 3 oxigênios no total no produto. E 2 hidrogênios. Percebam que as quantidades, ó, só o carbono está igual, o hidrogênio está diferente. Tem 2 oxigênios no primeiro membro e somando os oxigênios do segundo membro, nós temos aqui 3 oxigênios, ok? Então, a gente precisa balancear essa equação para poder ficar correta. A quantidade de átomos do primeiro membro tem que ser igual à quantidade dos mesmos átomos no segundo membro, do reagente e no produto. Então, vejamos. O elemento que só aparece uma vez em cada um, no caso, uma vez aqui é o hidrogênio, não é? Tem o carbono, mas o carbono ele já está equilibrado. Vamos tentar começar então pelo hidrogênio. Aqui, 1 mol, uma molécula de CH4 tem 4 hidrogênios. Uma de água só tem 2, então a gente multiplica por 2. 2 vezes 2, 4. Quando a gente fez isso, a gente conseguiu balancear a quantidade de hidrogênios. Então, o carbono está ok, né? Se eu botei 1 aqui, 2 aqui. Então, 1 carbono no primeiro membro, no reagente e no produto. E agora tem 4 hidrogênios no reagente. 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênios no produto. E vamos analisar o oxigênio. Aqui tem agora tanto o carbono, ó, tá vendo? Tá igual como o hidrogênio. A quantidade é igual. E o oxigênio aqui tem 2. E no segundo membro, ó, tem 2 aqui, que já tinha. E quando eu multipliquei a molécula de água por 2, ficou assim, ó. 2 vezes 2 dá 4 hidrogênio. E multiplica também o oxigênio, ó. 2 vezes 1, 2. Então, aqui ficou 2 oxigênios e 2 oxigênios. Então, agora tem 4 oxigênios. E no primeiro membro tem apenas 2. Logo, a gente vai ter que balancear. Que número eu poderia multiplicar aqui para poder ter 4 oxigênios, igual nesse segundo membro? Por 2. Então, multiplicamos também por 2 aqui. Agora sim, estamos com a equação corretamente balanceada. Vamos conferir. Reagente, carbono. 1 carbono. Aqui, 2 vezes 2, 4 oxigênios e 4 hidrogênio. No segundo membro, tem um carbono? Tem 1 e 1. Confere. Tem 4 hidrogênios no reagente. Aqui, 2 vezes 2, 4 hidrogênios no produto. Com o oxigênio. 2 vezes 2, 4 oxigênios. E 2 aqui, e mais 2 aqui, 4 oxigênios. Equação corretamente balanceada. Ok, pessoal? Na sequência, vamos resolver um exercício sobre o assunto. Bem, em que consiste o balanceamento? Segundo aquela regra, né, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, nós temos que acompanhar o balanceamento de uma equação química, equilibrando a quantidade de átomos do primeiro membro, antes da seta, reagentes, para o segundo membro, que são os produtos. Bem, para começar o balanceamento, a gente tem que analisar cada um deles e começar pela substância que contém maior índice de atomicidade. Então, a gente tem aqui, ó, essa substância tem maior quantidade de átomos, certo? Então, vejam, aqui, magnésio, Mg, tem um aqui, outro aqui. O hidrogênio, nós temos um aqui, 2 no segundo membro.
O cloro tem 1 aqui e 2 no segundo membro. Então, nós precisamos balancear. Essas fórmulas não podem ser modificadas, são as fórmulas das substâncias. Então, você coloca coeficientes para poder equilibrar as quantidades. Se eu disser que aqui eu tenho uma substância dessa, uma molécula disso aqui. Então, para cada uma molécula vai ter um magnésio e 2 cloros. Tem um magnésio depois no segundo membro, como tem também no primeiro membro. Tanto faz você começar a colocar o coeficiente no produto ou no reagente, certo? O importante é que fique equilibrado. Bem, quando eu coloquei um aqui, equilibrei o magnésio, mas o cloro tem 1 vezes 2, 2. Então, eu preciso também ter 2 no primeiro membro, ó, antes da seta. Certo? Aqui, ó, antes da seta. Então, eu coloco que número eu poderia multiplicar para poder ficar com a mesma quantidade? Por 2. Quando você multiplica por 2, então fica 2 vezes o cloro. 2 cloros. Mas quando você coloca o 2, você multiplica também toda a molécula. Então, 2 vezes um hidrogênio, 2. Teremos 2 hidrogênios no primeiro membro. E também, ó, 2 hidrogênios no segundo membro. Então, quando a gente colocou esses coeficientes, a equação ficou corretamente balanceada. Então, ó, magnésio tem 1 no primeiro membro, 1 no segundo. O hidrogênio tem 2 vezes 1, 2. Tem 2 no primeiro membro, antes da seta. Também aqui, ó, 2 no segundo. Vamos fazer mais um balanceamento dessa equação. A gente vê uma equação aqui mais complexa, com maior número de átomos, ok? E nós vamos desenvolver esse balanceamento. Como aquela regra que eu falei, você começa a balancear pela substância que contém maior número de átomos. E sempre comece com o coeficiente 1, é o mais interessante. Outra coisa importante é que esse balanceamento é um balanceamento por método de tentativas. Então, você vai tentando até dar os menores números possíveis para esses coeficientes. Então, vamos lá. Analisando aqui as substâncias, né? Então, a gente tem a seta. A gente sempre tem que primeiro observar a seta. Antes, reagente, depois produto. Observando que no reagente aqui, nós temos a substância com maior coeficiente, com maior quantidade de átomos, no caso, o índice de atomicidade, certo? Então, se eu começar por aqui, ó, se eu tiver uma dessa, vai ter que ter quantos alumínios, ó? 2. E tem quantos alumínios aqui, no segundo membro? 1. Vão ter que ter 3 oxigênios, 1 vezes 3, 3. E quantos oxigênios tem aqui? 1. Então, vamos começar pelo alumínio. Se tem 1 vezes 2, 2 alumínio, então aqui tem que ter 2. Eu não posso colocar isso, eu posso colocar coeficientes. Então, eu tenho que multiplicar por 2 para igualar a quantidade de quê? De alumínio. Então, igualando, ó, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 2, 2. Consegui balancear o alumínio. Só que quando eu coloquei o 2 aqui, eu também multipliquei não só o alumínio, como também o cloro. Então, 2 vezes 3, 6 cloros. Quantos tem no primeiro membro? Aqui antes da seta, ó, tem apenas 1. Por quanto eu tenho que multiplicar para balancear, então? 2 vezes 3, 6. Então, por 6. 6 vezes 1, 6. Consegui balancear o hidrogênio, o cloro. Quando eu coloquei o 6, eu multipliquei não só o cloro, mas também o hidrogênio. Então, tem 6 vezes 1 hidrogênio, 6 hidrogênios. Quantos hidrogênios tem aqui? 2. Quanto eu teria que multiplicar para ele ficar com 6 também aqui? Por 3. Então, 2 vezes 3, 6. 6 hidrogênios. E agora, será que o oxigênio está balanceado? Então, ó, o 3 que eu coloquei aqui também multiplica o oxigênio. Então, 3 vezes 1, 3.
E lá no primeiro membro, ó, tem 1 vezes 3, 3. Pronto, a equação está corretamente balanceada. Mas vamos conferir. Então, alumínio. No primeiro membro, 1 vezes 2 tem 2. Depois da seta no produto, 2 vezes 1 alumínio, 2. Corretamente balanceado. O oxigênio tem 1 vezes 3, 3 oxigênios. No produto, 3 vezes 1, 3 oxigênios. Corretamente balanceado. O hidrogênio, 6 hidrogênios, primeiro membro. Segundo membro, 3 vezes 2, 6 também hidrogênios. E para finalizar, o cloro. 6 vezes 1, 6 cloros antes da seta, reagente. E depois, ó, 2 vezes 3 cloros, 6 cloros. Então, corretamente balanceada a nossa equação.